noite. Eu sou a Fabi Silva, eh, e vou dar aula para vocês hoje, do livro de Primeira Reis, e semana que vem, o livro de Segunda Reis. Então eu quero começar a nossa aula orando. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela graça, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por ter nos chamado. Obrigada, Senhor, pela cruz, pelo teu sacrifício, pela graça, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Senhor, continua, Senhor, conosco. Senhor, abençoa essa aula, que nós estejamos, Senhor, com ouvidos abertos para a Tua palavra, Senhor, com o coração pronto, Senhor, para responder para tudo aquilo, Senhor, que o Senhor está nos ensinando, e que o Senhor nos ensina através da santa palavra do Senhor diariamente. Em Teu santo nome eu oro. Amém e amém. Pessoal, eu vou tentar... consegui aqui. Olha... Eu sei que às vezes a gente só escuta o Zoom e não vê, mas eu vou estar seguindo aqui o PDF do nosso curso. Quer dizer, vai estar na tela, mas como o PDF, eu não sei se vocês têm acesso, se vocês já baixaram, já deram uma olhada, mas... tem muita coisa e não dá para a gente fazer, porque a nossa aula é bem curtinha, né? Só 1 hora de aula. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deve estar vendo, né? Bom, Tá vendo, Fabi? então... tá vendo? Obrigada, presbítera. Então, assim, eu vou seguir um pouquinho, mas vai ter muita coisa que eu vou falar que não está necessariamente aqui, porque aqui acaba sendo uma coisa até mais profunda. Eu realmente aconselho, como eu já falei nas outras aulas, a vocês baixarem, estudarem, lerem no seu tempo, não somente o PDF, mas principalmente a palavra de Deus, ler. Se vocês nunca leram um livro de Primeira Reis, eu aconselho antes mesmo de ler o PDF, que senão fica muito confuso. É melhor vocês primeiro tirarem um tempinho, ler o livro de Primeira Reis, Primeira e Segunda Reis. Eu indico vocês lerem assim como se fosse um livro só, porque, na verdade, eu não sei nem se já foi dito aqui, mas a divisão da Bíblia, né, como a gente conhece, ela foi feita depois, não quando foi escrita. Então, o livro de Primeira e Segunda Reis, na verdade, era um livro só, e foi feita essa divisão depois, né, para melhor acessar, né, a Bíblia, para a gente conseguir identificar. Então, capítulos, versículos, isso tudo foi colocado depois. Na época de Jesus, por exemplo, não tinha a divisão de capítulo ou versículo, né? Isso foi colocado muitos anos depois, somente para ajudar. Por isso que até é bom a gente lembrar da Bíblia, mas se você não lembra exatamente o nome do capítulo, o nome do livro, portanto que você lembre o assunto, o conteúdo, isso é mais importante do que lembrar exatamente. Às vezes a gente não é muito bom de número, eu, né, não, não sou boa de lembrar exatamente, né, qual era o capítulo, qual era o número, mas, né, a gente entendendo, lembrando do conteúdo, isso é que importa. Então, vamos falar de Primeira Reis. Como eu falei, é um livro só, de um autor desconhecido, né? A gente não sabe quem foi que escreveu. Dizem, né, a tradição, que a grande parte do livro foi escrito pelo profeta Jeremias. Mas é o que a gente fala em relação à palavra do Senhor. Quando não está escrito assim bem explícito, a gente não tem como confirmar, né? E assim é só assim curiosidades, né? Isso não tem assim muito peso, né? O que tem o peso mais é a história mesmo, para a gente estar estudando, aprendendo. Eu vou
Deixa eu abrir aqui para mim em outro estudo, que é um estudo um pouquinho mais simples, que eu fiz isso numa outra aula com vocês, e eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que é falar sobre uma divisão do livro. Não, agora, essa divisão que eu tô falando não é uma divisão assim, que toda a Bíblia tem essa divisão. Não, é só uma forma para a gente entender um pouco o apanhado do livro de Primeira Reis. Então, a gente pode dividir o livro de Primeira Reis em 3 partes. Deixa eu pegar aqui. A primeira parte seria o estabelecimento do reino de Salomão, que isso é o capítulo 1 e 2. A segunda parte é o reinado de Salomão, do capítulo 3 ao capítulo 11. E a terceira parte, a divisão e o declínio do reino, que vai do capítulo 12 ao capítulo 22. Então, a gente pode, mais ou menos, dividir o livro de Primeira Reis nesses pontos, né? Mas, assim, como muitos dos livros, principalmente dos livros do Antigo Testamento, vocês vão ver que muita coisa acontece, né, durante o livro. Nos livros do Novo Testamento, geralmente são cartas, ou não existe assim tantos anos, né? Até porque, né, o Novo Testamento a gente vê que não tem assim muitos anos, né? Então, no caso dos livros do Antigo Testamento, é muita informação, é muita coisa. E é muito interessante, né? Porque como tem bastante coisa, são tantas histórias muito interessantes. O livro de Primeira Reis é cheio de história interessante. Não somente, né? Porque vai falar, né, dos reis, né? Depois, já o finalzinho da vida de Davi, que aí depois vem, né? O reinado, né? O rei Salomão. Depois tem a divisão entre o reino de Judá e o reino de Israel, e a gente vai começar a escutar um monte de reis, né? Não somente isso, mas também a gente começa a escutar muito dos profetas, né? E assim, tem muitos profetas assim, que são livros na Bíblia, né? E que eram desse período, de primeira e segunda reis, né? Profeta Malaquias, profeta Isaías, assim, vários profetas, o profeta Elias, Eliseu, vários profetas que a gente escuta muito nas pregações, né? É, vocês vão ver pela primeira vez aqui nesse livro, então é bem interessante, né? Se vocês gostam assim de profeta, profecia, se vocês gostam assim, têm interesse, curiosidade para escutar mais, entender um pouco mais a parte bíblica, né? Porque às vezes a gente escuta muito na igreja, né? Falar de profecia, falar de profeta, mas às vezes a gente não tem muita noção, né? O que é uma profecia, da onde que vêm os profetas, entender um pouco, né? Disso, né? E isso a gente vai ver bastante no livro de Primeira Reis, Primeira e Segunda Reis, né? Começando por essa aula de agora. Então, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei, assim, não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui no estudo, no nosso estudo, né, da igreja, existe uma linha do tempo, né, que explica mais ou menos, né, primeiro Saul, depois Davi, depois o rei Salomão, e, e aqui aparece já, assim, que eu acho bonitinho, porque é uma coisa bem visual, né? Você consegue ver, eles colocam, eu não sei se vocês estão vendo, mas existe assim o nome do rei e existe uns íconezinhos, né? Uma carinha sorrindo, uma carinha triste, para a gente entender
Se eles estavam sorrindo é quando eles estavam seguindo o caminho do Senhor, triste é quando eles estavam indo contra o caminho do Senhor, né? Contra a vontade do Senhor. Então a gente consegue ver que existe altos e baixos. No livro de Primeira Reis, principalmente, a gente vai ver sobre a vida do rei Salomão, né? E uma coisa muito interessante quanto ao rei Salomão é a oração que ele faz bem no início, que muitas vezes a gente já escutou sobre. Deixa eu passar aqui, que aqui a parte que fala da oração está no final. Deixa eu abrir aqui. Ai, gente, não adianta. Desde 2020 eu com esse Zoom e eu ainda apanho aqui. Ai, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo me achar aqui. É muita informação. Mas é bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. O versículo é 1 Reis, capítulo 4, 29. Eu vou ler aqui, na verdade, foi até um pequeno devocionalzinho. Eu não sei se vocês têm acompanhado, se vocês têm feito a leitura bíblica diária, mas assim, se vocês não estão conseguindo fazer todos os dias, ou fazer de vez em quando, ou algum momento, assim, chegar e fazer isso. Eu já tinha também feito isso algumas vezes no passado, de fazer pequenos devocionais com alguns versículos da Bíblia, né? Os versículos que eu lia naquele dia, né? Aquela porção bíblica, um versículo que chamasse mais a minha atenção, eu, né, ponderava mais, né, e deixava o Senhor falar comigo em cima de um versículo. E aí eu peguei, né, desses devocionais, né, que eu fiz em cima de 1 Reis 4, 29. Eu vou ler aqui já o versículo e já leio também o que o versículo, né, falou comigo, né, um pensamento, né, a respeito disso, que fala aqui, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum, e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Isso foi uma resposta, porque Salomão pediu para o Senhor que desse, né? O Senhor perguntou para ele, né? O que ele queria, né? E ele queria mais do que tudo, ele queria inteligência, ele queria sabedoria, né? Mais do que inteligência era sabedoria. E ele recebeu essa sabedoria, a sabedoria de reinar, né? De ser um bom líder, né? E a gente lendo, né, o livro de Primeira Reis, a gente vê que realmente ele foi assim excepcional. Ele teve assim, ele era assim, a palavra de Deus fala que ele era um dos homens mais inteligentes, né, da face da terra. E não somente como líder da nação, mas assim, em arquitetura, em tudo. Ele escreveu salmos, ele escreveu muita coisa, e assim, a sua inteligência era assim, né? Não somente inteligência, né? Porque às vezes a gente tem diferença em inteligência e sabedoria, mas a sabedoria dele, né? Ele é um homem muito sábio. Desde o início, né? Já mostra, tem aquela passagem, né, que fala da mãe com o filhinho, né? Não sei se vocês lembram dessa passagem, que eram duas mulheres, né, que tinham dois filhinhos, e um filho morreu, e a outra estava falando, não foi o meu filho que morreu, foi o seu, e estavam brigando pelo filho que tinha sobrevivido, e, foram, né, levaram esse problema para o rei Salomão, e a decisão dele foi, não, tudo bem, já que são duas mães e um bebê, vamos fazer o seguinte, corta o filho pela metade,
uma metade do filho vai para uma mãe e outra metade do filho vai para outra. E a mãe, que era de fato, né, chegou e falou: não, não corta, dá o filho para a outra, pode deixar com a outra, né? Porque o amor de mãe, né, prefere que o filho esteja inteiro e saudável com uma outra longe dela, né, do que ela não ter, né? E nessa hora, né, o rei Salomão identificou quem era a mãe, né? Falou: não, agora a gente já sabe realmente quem é a mãe. Então, a gente vê, né, tantas coisas assim da inteligência, da sabedoria, né, do rei Salomão, mas a gente começa também a ver no final algumas atitudes do rei que não foram tão sábias para com a sua própria vida, não como líder, né? Como líder, ele era um bom líder, mas ele começou o quê? A ter várias mulheres, né? E a palavra de Deus fala que você não deve ter, né? Não somente não deve ter várias mulheres, como você não deve ter mulheres que não creem no mesmo Deus, né, que a gente, né? A palavra de Deus fala não somente, né, dos reis, né, de casar com mulheres que não é da mesma religião, como nós, né, mulheres, não devemos nos casar com homens que não sejam da nossa religião, porque acaba que o cônjuge influencia, né, e pode levar a gente a crer naquilo que não vem do Senhor, né? E isso aconteceu, né, com o rei Salomão, né? Ele é um homem muito sábio, mas depois ele se deixou levar, né, pela a influência, né, das mulheres que ele tinha casado, que não queriam do Senhor, né? Então a gente vê não somente a atitude, mas a consequência, né? No final da vida de Salomão, ele é um homem muito angustiado é, achando que não via alegria, né? A gente vê no livro de Eclesiastes, né? Uma assim, eterna reclamação, né? Ele tinha tudo na vida, né? Muito dinheiro, o poder, né? E muitas mulheres, mas, né? Por não saber honrar o que a palavra de Deus fala, ele teve a consequência de ficar triste, de não ver sentido para nada, né? Ele é assim, é porque não tem essa nomenclatura na Bíblia, mas era um típico quadro depressivo, sabe? Clínico, assim, de depressão, mesmo tendo tudo, né? Mesmo ele tendo, né, tudo que poderia ter, mas pelas escolhas, né? Então, isso é uma coisa que né, me fez, né, ponderar, né? Então, tirando aqui do 1 Reis no 4:29, eu também coloco que no versículo 32 fala que ele compôs 3.000 provérbios e seus cânticos foram 1.005. Aí aqui, ó, Salomão, além de ter uma sabedoria fora do comum, por resposta de Deus, né? E por tudo, ele escreveu, né, como eu falei, né, vários provérbios e músicas, né, e apesar de ser muito talentoso e com sabedoria incrível, ele não foi poupado de ter se envolvido numa melancolia profunda devido a tantas escolhas para sua vida pessoal tão distinta da sua vida familiar. Isso é um ponto muito importante que precisamos pensar, né? Ponderar de tempos em tempos, que mesmo que a gente esteja numa posição de vantagem financeira, vantagem intelectual, né? Exercendo esse talento dessa intelectualidade ou financeira para honrar ao Senhor, né? Trabalhando, né, em prol do reino, né? E isso não blinda a gente de cair em tentação. Não blinda, né? As escolhas, né, pelo Senhor têm que ser diárias,
né? Não existe a gente chegar num patamar e falar, agora sim, eu cheguei nesse patamar que está tranquilo. Não, né? A gente tem que vigiar, né? E é isso que é uma coisa assim muito importante, porque o rei Salomão foi um rei bom, né? Foi um rei, né, sábio, um rei que amava o Senhor, né? Mas aí ele, né, foi descuidado, né? No final das contas, ele foi descuidado para com a sua própria vida, né? Com a sua própria vida pessoal, né? É, e aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui, ó. O que ele estava fazendo. Salomão sabia que não devia fazer o que ele estava fazendo, e isso fica mais demonstrado ao final de sua vida, ao escrever Eclesiastes, onde ele percebe que a parte de Deus tudo é vaidade. Vaidade aqui não é a vaidade de, quero botar um batom, que a gente fala, né, que é vaidade. A vaidade assim, de coisas efêmeras, de coisas que não tem muito sentido, coisa rápida, coisa passageira, nesse sentido da palavra vaidade. Como em outros momentos de meditação, novamente o final, e mais importante, que o início, pois mostra se a pessoa foi realmente fiel ou se arrependeu ao final. Outro ponto é o início da construção do templo. No final do capítulo 7, fala que Salomão levou 7 anos para completar o templo. 1 Reis 7:38, que mostra um enorme processo. Como nós também somos o templo do Senhor, né? A gente pode usar, porque a palavra de Deus usa essa analogia, né, do templo, que nós somos o templo do Senhor, né? Então, do mesmo jeito que Salomão levou um processo enorme para construir o templo, a gente também tem um processo dentro de nós. É um processo de construção, né? Não é uma coisa assim, a salvação é rápida, né? Em um instante, mas existe esse processo, né? Que a gente passa por ele e a gente continua passando, né? Então, são esses, assim, alguns detalhezinhos, né, desse livro, né, de Primeira Reis, que é muito interessante, né, da gente absorver, né, e entender. Deixa eu ver aqui mais. Isso aqui é aquilo que eu falei mesmo, né? Que a gente tem que tomar cuidado. E então, uma coisa que a Bíblia sempre fala, mais importante do que o começo ao final, né? Porque assim, uma pessoa pode passar a vida inteira errando e no final a pessoa se arrepende, é melhor do que uma pessoa que passa a vida inteira acertando e no final abandona tudo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o final. Né? A gente pode pegar, né, as diretrizes, né? A gente vê o que acontece, né, na palavra do Senhor, e Primeira Reis, principalmente, é o que mais fala, né? E pegar e colocar isso na nossa vida, né? Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se aqui fala aqui dos outros. Lá vai eu procurando aqui de novo. Tá. Então, vamos lá. No iniciozinho eu falei das 3 divisões, né, que a gente pode colocar, né, do livro de Primeira Reis. E a primeira divisão, né, como eu falei, o estabelecimento do reino de Salomão, do capítulo 1 e 2. E dentro dessa primeira divisão, existe 4 subdivisões, né? Só para a gente lembrar assim, o apanhado do livro. Então, o primeiro é a conspiração de Adonias, que isso a gente pode ver no capítulo 1, do versículo 1 ao 38. A segunda, Salomão é nomeado por Davi, né, que é quando realmente, né, o rei Salomão se torna
rei, geralmente quando a gente vê, as pessoas se tornam rei quando o predecessor, né, morre. No caso do rei Salomão, não. Davi ainda estava vivo quando foi declarado que Salomão era rei, né? Justamente para resolver o problema, né, da conspiração de Adonias, né, que estava querendo roubar o reinado. Mas isso aparece no primeiro capítulo, do versículo 39 ao versículo 53. O terceiro ponto é a morte do rei Davi, que aparece no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E a quarta parte dessa primeira é a subida de Salomão ao trono, do capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 46. E nessa divisão, na segunda divisão, que é o reinado de Salomão, que vai do capítulo 3 ao capítulo 11, nós também temos, né, a gente pode subdividir em 5 partes. A primeira parte, a sabedoria de Salomão, né, que a gente, né, falou, que aparece isso mais no capítulo 3 e o capítulo 4, a construção do templo, que é descrito nos capítulos 5 ao capítulo 7. O terceiro é a dedicação do templo. A dedicação aqui que é dedicado ao Senhor, né? Isso que significa essa palavra aqui nesse contexto. A dedicação do templo no capítulo 8, que é linda, até aconselho vocês a lerem. É muito linda essa passagem. Lógico, toda a Bíblia é linda, mas tem algumas passagens que são mais, assim, mais legais, pelo menos do meu ponto de vista, e esse uma passagem muito interessante. Se vocês não tiverem muito tempo, eu não tenho tempo, só tenho tempo de ler um capítulo, lê esse, que vai dar um gostinho, vai dar uma curiosidade para vocês quererem ler o resto. Mas o quarto é a glória e a fama de Salomão, que aparece nos capítulos 9 e 10. E aqui, o quinto, a gente pode falar que é a queda de Salomão, né? Queda que eu falo é quando a gente cai em tentação, o erro, né? Aquilo que escolheu que não deveria ter escolhido, que aparece, que é descrito no capítulo 11. E aquela terceira parte, deixa eu pegar aqui. Tá. A terceira parte, que é a divisão e o declínio do reino, que aparece nos capítulos 12 até o último capítulo, que é o 22, né? Agora, vamos aqui, só lembrando, né, tem vários reis, né? Houve uma divisão, né? Quando Salomão, o filho dele, né, sobe, né, ao reinado, há uma divisão. Deixa eu ler aqui. Alguém escreveu aqui, ó, aqui. Não, aqui foi João. Tá todo mundo conseguindo ver certinho? Não sei se vocês estão conseguindo. Eu vi uma mensagem aqui que estava congelada, não sei se vocês estão. Fabi, não está abrindo a tela, tá? Por isso que eu falei que Tá estava fechado? congelado. Tá, ela tá. Isso, agora abriu. Agora abriu. Sorry. Não, mas assim, na verdade, eu não estava. A tela está em um. Eu não estava lendo do nosso estudo. Eu estava. Eu posso até ver se eu mando alguns outros estudos também de complemento, mas esse nosso estudo, o nosso é tão detalhado que não daria tempo da gente. Eu não poderia acompanhar tudo deles. Mas. Então, vamos lá, deixa eu ver onde eu estava aqui. A gente pode voltar aqui, então, a gente pode ler aqui os reis.
Então, eu estava falando sobre a divisão, né, do reino, né. O reino era o reino unificado, né, com o rei Salomão, mas depois, né, com Roboão, houve a divisão, né, aí começou a ter o reino do sul, né, e o reino do norte, os reis de Judá e os reis de Israel, né. Então, na nossa, deixa eu fazer aqui, gente, porque eu até botei o alarmezinho, porque vocês sabem, né, que eu passo do tempo, né, eu boto o alarme aqui, tá, para ver se eu não passo do tempo dessa vez. Eh, então, aqui tem como eu falei com vocês que tem os íconezinhos, né, a gente sabe que o Roboão não foi um um rei legal, né, que os íconezinhos aqui tão tristes, né, tem até as passagens aqui que falam. E uma coisa também interessante, que eu esqueci de comentar. Depois de Primeira e Segunda Reis, a gente vai ver também o livro de Crônicas, né, que tem Primeira e Segunda Crônicas. E os livros, eh, basicamente fala do mesmo tempo, entendeu? Então vai ter muitas passagens que falam da mesma coisa, né, que eles são, ah, intertwine, né, gente, essa palavra em português eu não vou conseguir lembrar. Mas eles são juntos, né? Os dois livros. Então, vai ter muito versículo do livro de Reis que a gente vai ver assim quase a mesma coisa no livro de Crônicas, né? E no nosso estudo aqui, eles já colocaram aqui o versículo, né? Por exemplo, aqui do Primeira Reis que fala de Roboão, né? Que está em Primeira Reis, capítulo 14, versículo 22, fala: e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. E isso, né, é a mesma coisa que é dito em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, que está escrito: e fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor, né? E então aqui né, falando sobre o primeiro rei, né, Roboão. Depois vem Abias, né? E o versículo é em Primeira Reis 14, desculpa, o versículo não, capítulo 14, versículo de 1 a 4, que fala: do 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Depois vem Asa, né? E isso aqui esse rei, a passagem, o versículo já é só de 2 Crônicas, não tem o versículo aqui do livro de Primeira Reis. E coloca aqui: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Depois tem o rei Josafá, né? E eu vou ler só o versículo de Primeira Reis, capítulo 22, eu falo versículo, mas os versículos do 41 ao 45. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Cile. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Isso aqui eu estou lendo
o Reino do Sul, né, os reis de Judá. E agora eu vou ler os reis de Israel, né, que é do Reino do Norte. Então, Jeroboão, né, Primeira Reis 14, versículo 7 ao versículo 11. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e te entreguei. E tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que, de todo, ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Depois tem Naabe. Gente, olha só, né, como é sério, né? Naabe não, Nadab, de 1 Reis, capítulo 15, versículo 26. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai, e o pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Aí depois vem Baasa, em 1 Reis 15, 34. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Elá, que a gente vê em 1 Reis, capítulo 16, versículo 8 ao 13. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Siri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zimri e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa, e não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, exterminou Zimri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Zimri, e aparece aqui em 1 Reis, capítulo 16, versículo 19, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Depois vem Omri, 1 Reis 16, 25. E fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Depois Acabe. Aqui bota até um vermelhinho aqui, ó, de tão ruim que era Acabe. 1 Reis 16, 30. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Gente, assim, parece que vai piorando, né? Você vê que cada um era realmente pior do que a geração, né, que era ruim antes. E também tem outro versículo aqui que vai falar, porque às vezes a gente
pode não lembrar, né, mas Acabe era o esposo da Jezabel. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Gente, está vendo assim como é importante em relação ao cônjuge, né? A gente precisa realmente casar com uma pessoa, né, que tenha, né, os olhos, né, ao Senhor, né? Porque aqui a Jezabel, né, ela incitava ao Acabe fazer muita coisa ruim, né? E a gente viu, né, até a gente escuta, né, muito falar, né, da espírito de Jezabel, né? Muito assim, até o nome dela assim é até pior do que do rei Acabe. A gente escuta mais falar da Jezabel do que do Acabe, né? É. Agora, Acasias aparece em 1 Reis, capítulo 22, versículo 53. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Tipo assim, não somente ele fez né, tão ruim quanto o pai, ele também era tão ruim quanto a mãe, e isso é uma coisa também interessante, né? Que os reis de Israel todos são ruins, né? No reino de Judá, como a gente viu, tem alguns reis que foram melhores, né? E os que também foram melhores, vocês podem perceber, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Josafá, né, que fala aqui, deixa eu ver aqui. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor, né? Deixa eu ver aqui agora um outro exemplo que está falando aqui. Não estou conseguindo ver. Bom, assim, o que eu acho interessante também, quando está descrevendo tanto os reis de Judá quanto os reis de Israel, tanto os bons quanto os maus, é que assim, comparar, né, e falar assim, fez tão ruim quanto o pai, ou fez tão bom quanto o pai, né? Então mostra a importância, né, que nós temos, né, no exemplo de vida que nós damos, né, para os filhos, seja filhos mesmo reais, né, da nossa família, seja filhos espirituais, né, seja o exemplo, né, de pessoas que vêm, né, após, né, depois de nós. A gente tem muita importância isso, né? Então, quando a gente toma uma decisão de obedecer ao Senhor, não influencia somente a nossa vida, mas de toda a descendência, né? Não, quando eu falo descendência, gente, não é só pensar nos filhos, né? Assim, mesmo assim, é todo mundo que vem depois de nós, né? Toda uma geração, né? Seja sobrinho, neto, né? Várias pessoas ou né? Amigos, né? Discípulos, né, até mesmo num trabalho, estagiários, todos que vêm depois de nós, né, que com o nosso exemplo influencia muito. E eu falo aqui que não é somente entre pai e mãe, que apesar daqui falam assim que fizeram como o seu pai, muitas vezes vocês vão ler, eles foram de acordo com como seu pai Davi. E se vocês lerem mesmo, Davi não foi o pai dessa pessoa, né? Porque Davi estava muitas gerações atrás, né? Então era só um modo de dizer. Então, quando a gente realmente toma uma atitude, né, de como a gente vive a nossa vida, influencia a outra geração, a nova geração que vem, né? Quando a gente vê, né, quando a nova geração está muito ruim, né, tipo, nossa, essa nova geração, gente, o que essa nova geração tem na cabeça?
Se só tiver coisa ruim na cabeça, muita da culpa é nossa, né? Que a gente não soube ensinar, não soube ser um bom exemplo para a geração que vem, né, depois de nós. Então, a gente vê o quanto é importante, né, a gente estar sendo esse bom exemplo, vivendo de acordo com o Senhor, né? Porque a geração que vem, né, vai poder fazer, né, de acordo, né, como viu, né, os pais, né, fazendo. E como eu falei, eu estou usando a palavra paz de uma forma bem ampla, né, para a gente não ficar bem assim específico em relação a familiar, né? Mas na sociedade como um todo, a gente tem que pensar muito nisso, né? Que quando a gente toma uma decisão, ou como a gente vive a nossa vida, influencia muito as outras gerações, né? Que estão vindo aí. E tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, é maior do que a gente, né? Existe uma responsabilidade nossa em relação à nossa vida que vai muito mais do que a nossa vida mesmo, né? Isso é muito importante a gente pensar, né? Até de uma maneira assim social, como impacta, né? A sociedade mesmo, né? É, isso assim, até pessoas que não têm o entendimento do Senhor, da palavra de Deus, né, até de uma forma social, entende isso, né, como é importante, né, e a gente vê que, assim, as coisas mais importantes, assim, da nossa vida, geralmente está na Bíblia, né, tipo, tudo está na Bíblia, né, o que a gente vive que tem algum valor, assim, pode crer que vai estar na Bíblia, né. Então, aqui, a Primeira Reis eu acho muito interessante isso, da gente ponderar sobre isso, né. É lógico que, assim, tem muito rei aqui, aí você fala: "Gente, eu não vou conseguir decorar tudo". O importante não é decorar os nomes dos reis, né, nem mesmo os nomes dos profetas, ou qual foi o período. É interessante aqui, tem aqui no estudo, né, se vocês quiserem, né, ver, mas o importante é justamente a gente entender, eh a gente fala assim, o cerne, né, o ponto, assim, da questão. Ó, o alarme tocou, gente, para eu parar de falar. Mas o importante é a gente entender, assim, o significado, né, de tudo isso, não somente os nomes, as datas, né, mas, assim, o que que a gente pode aprender, né. E como é uma coisa, assim, que a gente fala muito em relação à palavra do Senhor, ler a Bíblia não é uma coisa, assim, como um livro qualquer que você pega e lê, né. Até um livro qualquer, muita gente relê livros, né, mas, assim, a palavra de Deus é uma coisa que é uma constante, né, eh, a gente lê várias vezes, né. Como eu compartilhei com vocês aqui de um determinado versículo, né, que foi de Primeira Reis, e que, eu tinha, escrito sobre isso é uma coisa também interessante, se vocês tiverem tempo, não somente a leitura da palavra, mas, os 2 ou 3 capítulos ou 4 capítulos que vocês tiverem lido naquele dia, tira assim, assim, deixa o Senhor mostrar, né, pra você, eh assim, o que te chama mais atenção e pondera sobre isso, escreve sobre isso, né, guarda. Isso que eu dividi com vocês foi uma coisa que não foi nem esse ano, já tem alguns anos, né, então é muito interessante também a gente guardar e ler, entendeu, porque a gente nunca sabe, né, no futuro, né, que a gente mesmo, né, que já aprendeu, que o Senhor falou conosco, a gente pode realmente a palavra do Senhor se renova, né, então aquilo que Deus falou conosco pode, nos alimentar, né. Então é isso pessoal, no na se no na semana que vem, a gente vai continuar, né, mas aí seria o Segunda Reis, é muito interessante também, a minha tese, que eu estou estudando doutorado, justamente vai ter uma passagem que tem de Segunda Reis, que é eu acho muito interessante. Eh, então eu estou, assim, muito animada para a gente estar falando desse segundo livro, de Segunda Reis,
Mas, assim, aconselho a vocês darem uma lida, se vocês não tiverem, assim, não tiverem já lido, né, o livro de Segunda Reis, leiam. Se vocês falam assim: "Ah, eu não tive tempo de ler a Primeira Reis e só tenho tempo de ler um livro". Tudo bem, pula a Primeira Reis e já vai para o Segunda Reis, porque, como eu falei, tem várias histórias dentro de uma grande história, né? Vocês vão ver várias histórias e são tantas coisas assim, interessantes, né? É muita informação, é muita coisa bacana e assim o Senhor pode falar grandemente, assim, às vezes tem respostas que vocês estão assim passando por coisa, fala, mas não tem nada a ver, a minha vida não tem nada a ver com esse negócio assim de rei, de Israel, como é que o Senhor fala e é bem específico, então, assim, eu aconselho muito a vocês, né, para a semana que vem, se puderem estar relendo, que eu vou deixar então, já que semana que vem com certeza, né, vai ser Segunda Reis e com certeza vai ser, eu vou ser a professora, eu vou dar, dever de casa. Vai ser dever de casa e eu vou chamar vocês, eu vou chamar 5 pessoas aleatórias, que não sejam os pastores, e para vocês falarem um versículo que chamou a atenção de Segunda Reis. Então, leiam o livro de Segunda Reis, pega um versículo que o Senhor falou, pondera, nem que seja assim: "Ah, o versículo é esse porque eu não entendi". Nem que seja isso, que o Senhor, que no seu coração foi que aquele versículo você não entendeu. Aí a gente vai, né, falar um pouquinho, porque acaba que eu falo muito, eu acho que seria interessante a gente ter um pouquinho de interatividade. Então, vocês têm um dever de casa de ler Segunda Reis, porque a aula que vem, eu vou pegar algumas pessoas, lógico que eu não vou poder pegar muita gente, vou pegar algumas pessoas para perguntar um versículo e o que o Senhor falou com vocês. Agora, a gente tem 5 minutinhos aí para terminar. Tem alguma coisa que alguém queira falar, perguntar, algum comentário? Eu não estou conseguindo ver vocês. Eu não sei aqui. Fabi, eu não tenho que comentar, porque eu comecei o livro de Primeira Reis agora. Então já tem dever de casa para ler também o Segunda Reis até semana que vem. Está complicado para acompanhar. Mas faz parte, né? Graça e paz a todos. Eu não sei se vocês estão me Amém. vendo. Estão me Não, vendo? está vendo a Muito Fabi. legal. Então tá bom. Eu não estava Bom, vendo também, mas eu achei aqui, me achei aqui. eu só queria fazer uma